Ficasse em pé para a gente fazer a leitura bíblica. Nossa mensagem no livro de João, estamos ministrando e pregando as homilias de João. E hoje o tema é: não sou o dono do mundo, mas sou o filho do dono. Será? Nós vamos aprender isso hoje. Amém? João, capítulo 1, 9 ao 13. Pode passar, 9. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado mais uma vez pela tua palavra. Ela é viva, poderosa como uma semente. Que os nossos corações estejam, Senhor, prontos para ouvir, férteis como uma terra preparada para receber a tua palavra. Por isso eu peço, Senhor, em nome de Jesus, repreendendo toda distração, às vezes o cansaço, Pai, às vezes o sono, Senhor, para que possamos aprender e sugar a tua palavra e termos agora uma mente ensinável, Pai, onde a gente possa realmente pôr em prática depois tudo que aprendemos, ó Pai. Por isso eu peço que a tua palavra produza em nós 30, 60, 100 vezes mais a imagem de Cristo, o caráter de Cristo, a atitude de Cristo, cumprir a missão do Senhor, que nós possamos ser assim para a glória do teu nome. Amém. Nós estamos estudando, pode sentar, obrigado, no livro de João. O texto ele nos ajuda a entender. Hoje eu quero falar sobre isso. Não sou o dono do mundo, mas sou o filho do dono. Quem já ouviu essa frase? Escrita em carro, às vezes. A pergunta é: será? As pessoas falam muito sobre isso. Então, nessa continuação que a gente vai do livro do Evangelho de João, a gente vai entender isso. A primeira coisa que o texto joanino nos apresenta é a verdadeira luz. Versículo 9, ele fala muito claro sobre essa luz. Versículo 9, ele traz, pode pôr, então, a ideia de que existe uma luz, está chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Se existe uma luz verdadeira, significa que existe uma luz falsa. Existe luz falsa. As pessoas costumam dizer: eu estou na religião verdadeira, e até matam pelas suas crenças. O que o apóstolo João está dizendo aqui: existe uma luz falsa. O mundo está cheio de luz falsa, porém ele diz: a luz verdadeira é essa, Jesus. A luz verdadeira está chegando e ela é Jesus Cristo. Então, vamos novamente que em grego há duas palavras que são semelhantes aqui para entender. Nossas versões empregam a palavra verdadeira para traduzir ambas, mas ela tem uma matiz, ou seja, uma origem diferente. A primeira é aletes. Aletes significa verdadeira por oposição ao falso, ok? Então a palavra grega aletes vai significar verdadeiro por oposição ao falso. Seria a palavra que empregaríamos para descrever uma afirmação verdadeira. A outra palavra é aletinos. Aletinos, ela significa real ou genuíno, por oposição ao irreal. Então, de maneira que quando João diz que Jesus é a luz verdadeira, ele está dizendo: Jesus é a luz genuína, ok? Ele é a luz que é a luz genuína, que precisou iluminar e esclarecer os homens. Antes que Jesus chegasse, os homens seguiam outras luzes. Essas luzes eram falsas. E hoje os homens seguem muitas luzes. Há milhares de religiões e muitas delas saíram do cristianismo. E muitas dessas religiões são luzes, mas não são a luz genuína.
Algumas eram visões vagas da realidade, outras eram brilho que os homens seguiam e que os conduzia às trevas e abandonavam ali. Isso acontece até hoje. Acontece até hoje, existem luzes espaciais, luzes falsas e também agora há homens que as seguem. É muito difícil você ver, mas é existente essas luzes. A ponto de homens dizerem que são Jesus. Ele disse que surgiria falsos cristos. Hoje, semana retrasada eu vi um vídeo de um homem na África que diz que é Jesus Cristo. Luzes falsas. Ele não é a luz genuína. E ele anda no meio das pessoas e diz que é o Cristo, que é Jesus. E assim em diante, várias religiões continuam surgindo como luzes falsas, não genuínas. Jesus é a única luz genuína, a luz verdadeira que guia os homens em seu caminho. João diz que mediante a sua vinda, o mundo, Jesus trouxe a luz real para o mundo. Ele veio para trazer essa realidade. A vinda de Jesus foi como uma labareda de luz, a ponto de as trevas reconhecerem. A gente tem de entender que quando Jesus caminha na terra, essa luz genuína, divina, de Deus, dos céus, é reconhecida pelas trevas, em vários momentos, a ponto de os demônios reconhecerem a Jesus. Aonde que demônio vai reconhecer aquele homem que estava caminhando sobre a terra? Na eternidade, porque os demônios estavam na eternidade com Deus nos céus, e eles foram lançados na terra. Então quando Jesus chega, eles dizem: Jesus, Filho de Deus, que queres comigo? Porque eles já conhecem Jesus, porque eles sabem que Ele é a luz verdadeira, genuína. Foi como a chegada da aurora ao nascer do sol. Quando você está de manhã no lugar e você vê o sol nascendo, essa chegada é a chegada de Jesus, é como se clareasse. Quando eu estava no exército, a gente estava no mato, no treinamento, e estava no treinamento de luzes, como fazer para clarear, para enxergar. Eu lembro que quando soltaram um canhão de luz, o bairro inteiro foi clareado. Eu estava no treinamento e ele estava demonstrando. Eu nunca tinha visto um canhão de luz que fizesse isso. E aí a gente teve várias demonstrações de treinamento. Ou seja, quando eu olhei, nós no mato, você está no mato, não tem luz, lá não podia ter luz, a gente era lanterna, e aí eu estava no mato, no treinamento, escuro. Quando soltou aquela luz, clareou aquele mato inteiro. E eu lembro quando eu penso em Jesus, nessa luz, eu penso nisso nas trevas. Ele clareou. Em seguida, depois de apresentar Jesus como a verdadeira luz, João nos leva novamente à criação. Ele sempre liga a Jesus. João, ele trabalha muito de Jesus como o criador dessas coisas. Por isso que ele fala da luz. E ele fala no versículo 10: o mundo feito por intermédio dele. Goiás, Goiânia, todos os subúrbios, todas as pessoas existentes, incluindo você e eu, feitas por intermédio dele. Como o versículo 3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem nada do que existe foi. Sem ele nada do que foi feito existiria. Sem ele não existiria nada. Então preste atenção nisso. O princípio, vou falar algumas palavras aqui para vocês aprenderem, a gente tem que aprender. O princípio andrópico é um princípio que sugere que, ao olharmos para o mundo ao nosso redor, parece, pelo menos em primeira vista, que o universo foi de algum modo planejado. Foi de algum modo planejado para proteger e sustentar a vida humana. Esse princípio é um estudo na teologia em que a gente enxerga a maneira em que esse mundo é criado. Então, quando fala que Jesus, no versículo 9, põe de novo o Kelly para a gente ler, o mundo feito, o versículo está chegando no versículo 10, diz assim: aquele que a palavra está no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conhecia. Feito por intermédio dele, quer dizer que o mundo foi preparado. Então, alguns fatos. É tão interessante que o mundo nosso, se nós prestarmos atenção, às vezes a gente nem olha esses detalhes, mas os cientistas, eles olham isso com muito detalhe. Mas se o índice de expansão do universo fosse aumentado, ou seja, se o universo fosse feito um pouco maior, aumentado, ou fosse um pouco menor, reduzido em uma parte, em 1 milhão a possibilidade de vida não existiria. E os cientistas, eles afirmam isso. Se o nosso mundo fosse maior, não existiria mundo. Se a distância entre as estrelas
fossem maior, não teriam sido formados planetas como a Terra. Se fosse menor, as órbitas planetárias imprescindíveis de vida não existiriam. Por isso que quando se olha para o universo, o cientista fala, alguém criou isso, não tem jeito. Por isso que eles falam, o extraterrestre, uma mente inteligente, alienígena, porque não tem condições de você olhar para isso e ver as medidas e não dizer, um criador por trás disso. Outra coisa importante agora dentro do nosso planeta, se a proporção de carbono para o oxigênio fosse ligeiramente diferente do que é, nenhum de nós estaria respirando. Você sabe que as plantas, elas pegam o carbono e transformam em oxigênio. O oxigênio é o que todos nós respiramos. Se na química tivesse uma alteração no carbono que é existente, ou nesse oxigênio, nós não conseguiríamos ter respiração dentro do nosso planeta. Como que alguém deixou tão certinho isso? Outra coisa, se a inclinação do eixo da Terra fosse ligeiramente para uma direção, ou seja, se a Terra tombasse um pouquinho para lá, nós congelaríamos. Se tombasse para o outro lado, queimaria a ponto de ter um calor tão grande na Terra que a gente não conseguiria sobreviver. Suponha que a Terra ficasse um pouco mais próxima ou mais distante do Sol, ou fosse apenas um pouco maior ou menor, que fizesse uma rotação diferente em qualquer velocidade, porque a Terra ela roda assim, certo? A Terra ela roda em volta do Sol e roda em volta de si. O que os cientistas dizem? Que essa programação, se fosse um pouco mais rápido, não existiria vida na Terra. Se fosse um pouco mais lenta, não existiria vida na Terra. Se nós estivéssemos um pouco mais perto do Sol, não existiria vida na Terra. Se nós estivéssemos um pouco mais distante, não existiria. Então isso mostra que alguém criou tudo isso. Amém. Ok? Design inteligente. Por isso que fala, portanto, que podemos extrair de tudo isso, alguém deve ter feito um esforço tremendo para deixar tudo perfeito, a fim de que você e eu pudéssemos desfrutar da terra. Estamos aqui porque tudo foi colocado perfeitamente, em todos os detalhes, para estarmos aqui. Isso é maravilhoso. Eu sigo Alistair McGrath, ele conta sobre isso, muitas coisas que ele fala sobre isso, e ensina bastante a minha vida. Portanto, quando Jesus Cristo veio ao mundo, ele veio para o que era seu. O versículo 11 diz, ele veio para o que era seu, ele veio para o que lhe pertence por direito, ele veio para a sua própria posse e domínio, a casa da humanidade que havia construída. Então tudo acontece no plano de Deus para que o próprio Jesus possa estar nessa terra, para que ele possa caminhar. Mesmo Cristo vindo, muitos rejeitaram e ainda o rejeitam. Muitas pessoas rejeitam a Cristo. O versículo 11 é bem claro sobre isso, sobre essa rejeição. Olha o que diz o versículo 11: mas os seus não o receberam. Os seus não o receberam. Veio para que era seu, mas os seus não o receberam. Mas os seus não receberam. Chegou no Brasil, Goiânia, e eles não o receberam. Eles rejeitaram em suas datas, eles rejeitaram, em vez de fazer um memorial no nascimento, eles criam outros meios, como o Papai Noel, o consumo. Em vez de fazer e lembrar a morte do Filho de Deus, eles criam o coelhinho da Páscoa. Eles rejeitam a Deus até nas suas datas. A terra é o lugar onde que Jesus Cristo veio, e a humanidade é as pessoas pelo qual ele veio, e eles os rejeitaram. E infelizmente, por causa do pecado, as pessoas continuam rejeitando a ele. Muitos querem viver sua vida sem Jesus, sem menos falar esse nome, por causa dos seus pecados e desejos. Eles vão lutar. Agora tem uma lei para tirar os crucifixos que mostram a Cristo. Agora tem uma outra lei para dizer que não pode mais falar de Deus nas reuniões. Em nome de Deus abrimos a reunião, não pode fazer juramento. Eles querem eliminar o nome, por quê? Porque ele veio para esses, mas esses os rejeitam. Por causa do pecado, as pessoas continuam rejeitando a Deus. Ele veio para que eram seus, mas rejeitaram. João 3, no versículo 19 e 20, ele diz assim: este é o julgamento. Pode copiar, tá? Eu vou ler, você vai pôr. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo,
Mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras são más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, não vem para a luz, para que as obras não sejam reprovadas. Então você pergunta: nossa, eu prego para uma pessoa e ela não quer vir para Jesus. O que será que está acontecendo, pastor? Ele ama as trevas, ele ama o pecado dele. Uma vez, um amigo meu pregando para uma pessoa, pregou vários dias ensinando sobre Jesus, esgotou de falar de Jesus para ele. E aí falou: vamos aceitar Jesus. Essa pessoa virou para ele assim: posso? O que eu vou fazer da minha vida? Eu tenho duas famílias, eu tenho a amante e a esposa. Olha a resposta da pessoa: o que eu vou fazer na minha vida? Por quê? Porque ele ama mais o pecado. As pessoas amam as trevas. A luz veio para o que era seus, e o que era seus estavam apaixonados com as trevas. Assim eles não receberam a luz. Então é isso que diz: uma rejeição. Ter Cristo a nós oferecido, mas não ver beleza nele, não ter desejo. É isso que o mundo faz. Não sentir emoção alguma, oportunidade de servi-lo, para ver aquela luz que mostra as suas obras. Porque a luz de Cristo, o que ela vai fazer? Ela vai mostrar as nossas obras, nossos erros. Essas pessoas, elas fogem disso, veio para os seus e os seus não receberam. É triste essa realidade. Porém, o apóstolo Paulo, o apóstolo João, aqui ele diz no versículo 12: mas todos quantos o receberam, mas todos quantos o receberam, mas todos quantos receberam, aos que creem em seu nome, deu ele o direito de se tornarem filhos de Deus. Isso significa que aqueles que rejeitam a luz não são filhos de Deus. É bem claro isso. Aqueles que rejeitam a luz não são filhos de Deus. Por mais que a pessoa esteja lá fora e carregue uma mente, porque o pai era religioso, a mãe era religiosa, e diz: eu sou filho de Deus. Aqueles que rejeitam a Jesus não são filhos de Deus. São criaturas. São seres criados por Deus. Você fala: pastor, é radical, mas é o que a Bíblia ensina. Elas são criaturas. Isso significa que aqueles que rejeitam a luz não são filhos de Deus. Deus não é o pai de todos. Deus é o criador de todos. Mas para se tornar filho de Deus, tem de aceitar a Cristo. João 8,42 diz: se Deus fosse, 8,42, se Deus fosse o vosso pai, vocês me amariam. Deus não é o pai de todos, e a prova é quem é o seu pai, é se você ama a Jesus. Se você ama a Jesus, Deus é o seu pai. O próprio Jesus disse isso. É bem claro. Nem todos são filhos de Deus. Aí eu tenho que perguntar: será que eu sou? Versículo 12 e 13 são importantes, porque nos diz como podemos nos tornar filhos de Deus. Ou como eu quero que você segure isso na sua mente, entenda isso. Nem todo mundo é filho de Deus. Pergunte a si mesmo, e você verá a diferença. A diferença diz João 8, no capítulo 34 e 36, versículo 8, 34 a 36, Jesus novamente falando, e Jesus respondeu: olha só, digo-lhes a verdade. Agora ele está dizendo: eu digo uma afirmação que ela é verdadeira e não é falsa. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os liberta, vocês de fato serão livres. Então entenda que quando nós somos libertos do pecado, não somos mais filhos do pecado, escravos do pecado, mas de Jesus, de Deus. Paulo diz em Romanos 16, Paulo diz em Romanos, no capítulo 8, versículo 16 a 17: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Deus, se sofremos com Ele, a fim que nós também sejamos glorificados com Ele. O próprio Espírito de Deus vai confirmar em nós. Em outras palavras, você se torna um filho de Deus, você se torna um herdeiro de tudo que Deus possui.
você se torna herdeiro de Deus. Tudo que pertence a Deus é a sua herança. Na ressurreição, tudo o que existe será seu. E Deus vai cuidar de você para sempre e torná-lo infinitamente feliz em sua presença. Nós herdamos tudo que Deus tem para nós porque somos filhos dele. Mas se você não se tornar um filho de Deus, então o que resta? O julgamento. Infelizmente, o que resta é o julgamento. Então nós voltamos novamente para o versículo 12 e 13. Como é que você se torna um filho de Deus? Como é que torna um filho de Deus? O que teria que acontecer esta noite para que pessoas se tornassem filho de Deus? Se você é um filho de Deus, você entende como um. Você pode trazer outras pessoas para a família do Pai. Então existem duas condições para se tornar filho de Deus. O versículo 12 estabelece duas condições. Mas todos quanto o receberam Jesus, que creram em seu nome, deu os direitos de ser e tornarem filhos. Então a primeira coisa é receber Jesus. Receber Jesus significa que quando Jesus se oferece a você, você o recebe na sua vida pelo aquilo que ele é, não pelo aquilo que você cria em que ele vai ser. Se ele vem a você como seu salvador, você recebe salvação. Se ele vier para você como líder, você receberá a sua liderança. Se vier para você como provedor, você acolherá a sua provisão. Se vier para você como conselheiro, você receberá o seu conselho. Se ele vem como autoridade, você recebe a sua autoridade. Se ele vem a você como rei, você acolhe o seu governo. Receber a Jesus como ele é receber a Cristo. Receber Jesus significa tornar Jesus na sua vida por aquilo que ele é. A gente recebe ele por aquilo que ele é, o Filho de Deus, Senhor e Salvador nosso. Significa receber aquele que é a coexistência específica como Cristo, o Salvador. Receber Jesus significa levá-lo para a sua vida, para a sua casa, ter Jesus em tudo em você. E segundo, acreditar em seu nome. Essa é a primeira condição no versículo 12, receber Jesus, a luz. A segunda é acreditar. Mas todos quanto receberam, que acreditam, tempo presente, em seu nome deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. O que significa acreditar no nome de Jesus? Você vê que você faz leituras, e para você entender a Bíblia, você faz perguntas, para que você tenha resposta na própria Bíblia. O que significa acreditar no nome de Jesus? Vamos fazer uma pequena viagem. Primeiro olha para João capítulo 3 e 18. Vamos entender o que é acreditar no nome de Jesus. João capítulo 3 e 18, aquela que vai pondo, a gente vai lendo. Diz assim, que crer praticamente no nome de Jesus, quer acreditar. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Ou seja, há uma condenação, há um inferno, e quem crer em Jesus não é condenado. Crê no nome de Jesus. Aqui, crer nele, acreditar, são usados alternadamente. Crer, quem nele crê, volta, cara. Quem nele crê já está condenado, não crendo no Filho de Deus. É alternado aqui. João 6,35. Quando Jesus está dando uma explicação novamente no livro de João, e disse Jesus, João 6,35, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Esse versículo ensina a crer que em Jesus significa que nós estaremos satisfeitos. Significa que Jesus nos satisfaz, ele é o alimento que alimenta a fome da nossa alma. Não podemos pensar que existe outro alimento que pode satisfazer-nos. Confiar no nome de Jesus, então, significa confiar quem Jesus é. Jesus é a personificação de generosidade. Jesus é a personificação do amor, da amabilidade e do serviço. A grande doutrina central de João é que em Jesus vemos o próprio Pai. Por isso que ele fala, quando você me vê, ver o próprio Pai. Se crerem nisso, também crer que Deus é como Jesus, amoroso, poderoso. Como crer em Jesus e submeter-se a Ele. E aí entra uma questão, como que é ser filho de Deus? Por exemplo, eu sou filho da dona Selma e do senhor Jeconias. Eu sei de quem eu sou filho. E sendo filho deles, eu vim de uma carne. Filhos gerados por Deus. Quando
João está explicando para nós, ele dá uma explicação bem básica. Ele começa a nos ensinar, no capítulo 3, a gente vai estudar isso, sobre ser gerado para sermos filhos de Deus. Ou seja, você está nas trevas. O que eu mais lembro é do filme do Matrix, Matrix. Ok? Imagina, se você nunca assistiu esse filme, mas pensa comigo. O Neo é um rapaz que está num mundo que ele não foi gerado. Aquele mundo é falso. Ele está lá completamente no mundo, ele acha que o mundo é verdadeiro, de repente ele tem conexão com o mundo que está chamando para ele. Aí de repente lá no filme ele chama de renascer. É quando realmente ele vai para o mundo da existência. E aí ele precisa nascer novamente. Há um ventre, há todo um processo de nascimento. Entende? E no filme demonstra muito isso. E como eu sou um fã desse filme, e quando eu li a Bíblia falando sobre o novo nascimento, eu comecei a ver umas coisas loucas. Eu achei que o autor leu esse livro, leu a Bíblia. Porque o novo nascimento é um homem adulto nas trevas, e de repente ele é tirado das trevas e ele nasce na luz. E ele é gerado por Deus. É isso que o texto diz no versículo 13: filhos gerados por Deus. João afirma que os homens só podem entrar nessa relação verdadeira e autêntica através de Jesus Cristo. Jesus é o processo de nós sermos filhos de Deus. Quando João diz que não procede de sangue, ele está empregando aqui um pensamento judaico. Por que ele está falando isso? Porque eles consideravam filho físico nascido de um judeu, um menino que nascia de um judeu, esse caráter procedia de um impulso daquele menino, e aí na mente deles, eles acreditavam que aquele menino já estava salvo, porque ele nasceu de um judeu. O Antigo Testamento começa a dizer que o filho hebreu, ele é abençoado, porque somente por ser hebreu. Só que agora, no pensamento hebreu, Jesus ele vem e quebra isso. E ele diz: olha, não é nascer de uma mulher hebreia que você vai ser filho de Deus. É através de mim. É através de mim. Isso quebra todo o parâmetro daquela época. Nem de nenhuma vontade humana procede inteiramente de Deus. Isso implica que o pensamento que se uma pessoa nascesse judia, ou seja, fosse um judeu, não era o suficiente para ser abençoado mais. Não é mais o suficiente para ser filho de Deus, automaticamente como mérito de salvação. Isso explica que pais crentes, ou seja, meu pai, ele era crente, e até hoje é, minha mãe e meus pais, me criaram na igreja, mas eles não produziram Cristo em mim, salvação em mim. Eles me ensinaram o caminho. O Tito, ele tem de aprender o caminho. Micael, o Mark, a Catherine, tem de aprender o caminho. Filho de crente não é crentinho, nem cretino. Nem crentinho, nem cretino. Filho de crente é filho de crente. É filho humano. Para ser filho de Deus, ele precisa passar pelo processo chamado Jesus. Ele precisa aprender o Evangelho, precisa se pregar no Evangelho para ele conhecer a Jesus e aceitar a Jesus. Não podemos nos tornar filhos de Deus por nossos próprios meios. Devemos entrar numa relação com Deus através de Jesus. Ninguém pode jamais entrar nessa amizade e dizer: agora eu sou filho de Deus por força natural, mas é algo divino. Por isso que ele diz: não é da vontade da carne. Vontade da carne sugere o desejo natural e humano de ter filhos, como da vontade de um varão, ou seja, a vontade de um marido que quer ter filhos. Sugere o desejo especial de uma descendência. Assim, o novo nascimento é algo sobrenatural, é algo que explode no mundo espiritual. Por isso que o diabo reconhece uma pessoa quando ela aceita Cristo, e ele o persegue. Ele reconhece. Por isso que os filhos das trevas percebem a presença dos filhos da luz. Você está num ambiente, você vai perceber que uma pessoa te persegue, porque ela sabe que você é filho da luz e ela está sendo usada pelos filhos das trevas, porque é um mundo espiritual. Assim, é algo sobrenatural, resguardado no nascimento natural. Por isso que ele fala: filhos que se tornam filhos através de Deus, mas de Deus. A regeneração da alma que capacita nos ocupar um lugar no céu, que nos conduz a uma conforme imagem de Jesus. Por intermédio do Espírito Santo, Deus opera em nós e nos transforma. É assim que você se torna filho de Deus.
Não é pelos seus méritos, não é pelo tanto que você vai ler a Bíblia, pelo tanto que você vai jejuar, pelo tanto que você vai orar, pelo tanto que vai pagar promessa, pelo tanto que você frequenta a igreja, nem pelo tanto que você é filho de um crente, mas é porque Deus faz isso. É algo sobrenatural. Por isso que o livro de João trabalha com criação. Ele cria os filhos de Deus. É uma criação natural de Deus. É como ele estivesse no jardim do Éden, criando novamente filhos para ele, que vai ter comunhão com ele. Vem de Deus essa geração. Consequentemente, tornam-se filhos de Deus, tem uma conotação de seriedade extrema. Essa é uma grande salvação para pecadores como eu e você. É livre, pleno e correspondente à nossa necessidade de nós realmente entender que é através de Jesus. É através dele, e eu ofereço vocês, e digo a vocês para oferecer a pessoas. Diga para ela que o caminho para se tornar filho de Deus e ter Deus como Pai é através de Jesus. Acredite nele como fim de busca de satisfação pela paz. Deus quer ser o nosso Pai. E Jesus abriu o caminho. Jesus abriu o caminho. Ele abre o caminho para que nós nos tornemos filhos de Deus. Filhos de Deus. Através de Jesus. Este é o caminho. Jesus. Isso é maravilhoso. Você chegar diante de Deus e dizer: Pai, Abba, Paizinho. Se puder chegar diante de Deus e dizer: Pai, obrigado, Senhor. É muito interessante quando o filho fala pela primeira vez com papai. Costuma falar antes de mamãe. Papai. Não, é papai mesmo. Papai. É papai, não, é papai. E aí você tem aquela noção, desde a gravidez, você tem esse entendimento. Você toca no ventre, sente a barriga da esposa, e aí sente a criança, e você vê ela nascendo. Todos os partos eu participei, entendeu? Eu só não participei mais da Micael porque foi cesárea, né? Aí o médico colocou eu numa cortininha lá, entendeu? Mas quando o Micael nasceu, ele levantou o Micael, ouviu o Micael. Isso é muito bom. Quando você aceita Jesus, é como se Deus olhasse para você nesse momento. Quando você quer e crer em Jesus, é como se Ele olhasse para você e dissesse: meu filho, minha filha. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Amém? Vamos em pé. Vamos louvar mais um hino. Eu quero orar com você depois. Amém? Vamos mais um hino de louvor ao Senhor.